Olá, pessoal! Vamos agora a algumas questões para o concurso de técnico em eletrotécnica da banca Sebrasp. Nesse caso, eu fiz um blend, como um bom café, vários grãos selecionados. Nesse caso, eu fiz seleção de questões, questões diferentes daquelas que já postei. Vamos às questões. Considerando a figura precedente, que ilustra a forma de onda de uma fonte de tensão senoidal, julgue os itens subsequentes. Então, temos um gráfico de uma tensão senoidal. Vamos às alternativas. Se a fonte de tensão for aplicada em um circuito formado por um resistor em série com o indutor, então a corrente no circuito também será senoidal. A alternativa ela é correta. A forma de onda do circuito só depende da tensão. Ela não depende se existe resistor, indutor ou capacitor. A forma da onda não será alterada, ok? Vamos à próxima. O valor eficaz da fonte de tensão é de 10 volts. Ora, pelo gráfico, percebemos que 10 volts é a tensão de pico. Então, essa alternativa ela é errada. A frequência da fonte de tensão é igual a 100 Hz. Ora, temos que calcular essa frequência. Em primeiro lugar, temos que observar o período do sinal senoidal, que é o intervalo de tempo em que o sinal se repete, ou seja, dois semiciclos, um positivo e um negativo. Eu já evidenciei no gráfico, e se observarmos, esse período é 25 menos 5. Temos então um período de 20 milissegundos, ou seja, a cada 20 milissegundos temos a repetição de dois semiciclos. Então, podemos calcular a frequência como o inverso do período. Nesse caso, obtemos 50 Hz. Dessa forma, a alternativa ela é errada. Ao vistoriar uma unidade de bombeamento, um técnico de manutenção verificou que o motor principal continha os seguintes dados em sua placa de identificação: fator de serviço 1, número de polos 6, regime de operação S1, escorregamento 5%, potência 22.080 watts, tensão 380/660 volts, frequência 60 Hz, grau de proteção IP55. Vamos lá. Esse motor não foi projetado para funcionar continuamente acima da sua potência nominal. Essa alternativa ela é correta, porque observe que o fator de serviço do motor vale 1, significa que não podemos exceder a potência nominal. Temos motores com fatores de serviço diferentes, 1.1, 1.2 e por aí vai. Então, essa alternativa é correta. De acordo com o grau de proteção, trata-se de um motor aberto, somente protegido contra respingos de água. Não é verdade. Esse motor possui grau de proteção IP55. O primeiro número vai indicar proteção contra poeira e o segundo, proteção contra jatos d'água. Então, não é um motor aberto. Foi contratado um profissional habilitado para a elaboração do projeto de instalações elétricas em 220 volts, monofásico, 380 volts, trifásico. Tendo como referência a situação hipotética apresentada acima, julgue os itens que se seguem, considerando a norma NBR 5410. Ora, a NBR 5410 é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Vamos então às alternativas. Se na cozinha estiver previsto um ponto de tomada para a ligação de um forno elétrico com corrente nominal de 15 amperes, deve-se projetar um circuito independente dos demais e exclusivo para esse equipamento. A alternativa ela é correta. Segundo a NBR 5410, se a corrente elétrica do equipamento superar 10 amperes, ele deverá ter um circuito específico. Nessa reforma, a utilização do condutor neutro comum para dois ou mais circuitos é recomendada para fins de economia. Isso não é verdade. Devemos ter neutro exclusivo para cada circuito, e todos eles vão se encontrar na barra de neutro do quadro de distribuição. Desde que instalado em condutos separados dos condutos dos condutores de fase, um condutor de proteção pode ser comum a dois ou mais circuitos. Também alternativa errada. De igual modo, o condutor de proteção deve ser exclusivo para cada circuito. É obrigatório o uso de dispositivo DR de alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal menor ou igual a 30 mA, no circuito de iluminação da cozinha.
Essa alternativa ela é correta por quê? Porque o DR ele é obrigatório em áreas molhadas. Por exemplo, cozinha, banheiro, área de piscina, área externa, sujeita aí ao tempo, à chuva, ao vento. Então, a alternativa ela é correta. O banheiro pode ter apenas um ponto de tomada, desde que com potência de no mínimo 600 VA. Essa alternativa ela é correta. Na identificação dos condutores pela cor, a cor branca deve ser utilizada para o condutor neutro, ao passo que a verde para o condutor de proteção. Alternativa incorreta. Observe, condutor fase pode ser na cor vermelho ou preto, tudo segundo a NBR 5410. Condutor neutro azul claro e condutor de proteção verde. Então, alternativa incorreta. Julgue os próximos itens referentes à corrente elétrica, potência elétrica e elementos do circuito elétrico. Vamos lá. Os elementos que constituem um circuito elétrico, de forma geral, não armazenam energia. Isto é uma inverdade. Por quê? Porque capacitor e indutor, por exemplo, eles armazenam energia. Capacitor no campo elétrico, indutor no campo magnético. A potência elétrica transferida para um elemento de circuito de dois terminais é dada pela razão entre a diferença de potencial ou tensão entre os dois terminais e a corrente que atravessa o elemento. Ora, a razão entre tensão e corrente elétrica é a resistência elétrica do circuito. A potência é o produto da tensão pela corrente elétrica. Então, a alternativa é errada. A energia fornecida a um resistor é dissipada na forma de calor. Alternativa correta. O resistor é o único elemento que dissipa energia na forma de calor. Capacitor e indutor, como já vimos, armazenam energia. Duas resistências iguais, atravessadas por correntes de mesmo valor, apresentam a mesma diferença de potencial ou tensão entre seus terminais. Também uma alternativa correta, porque a tensão nos terminais de um resistor é o produto da resistência pela corrente elétrica. Em um circuito elétrico, formado por uma única malha fechada, a soma das quedas de tensões individuais associadas aos elementos que formam essa malha deve ter valor positivo. Essa alternativa ela está errada, porque a soma algébrica de todas as quedas de tensão numa malha fechada de um circuito vale zero. É a lei de Kirchhoff das malhas. Corrente elétrica é uma indicação da taxa de transferência de cargas entre dois nós de um circuito. Essa alternativa ela é correta. De fato, a corrente elétrica ela é a razão entre a variação de cargas pelo intervalo do tempo, ou seja, é a taxa de transferência de cargas. Considerando o circuito elétrico de corrente contínua representado na figura acima, julgue os itens que se seguem. Vamos lá. A corrente IY é menor que a corrente IZ. Ora, temos a corrente Y e a corrente Z em ramos paralelos do circuito. Então, a menor corrente será aquela que tiver maior resistência elétrica. E no caso, é a corrente Y. Então, a alternativa correta. A corrente IX é igual a 5 amperes. Ora, temos que fazer o cálculo. IX é a corrente da fonte. Vejamos, a resistência equivalente, temos dois ramos em paralelo em série com uma resistência elétrica de 2 ohms. Nos ramos em paralelo, a resistência equivalente é o produto pela soma. Somado aos 2 ohms, teremos como resistência equivalente 4 ohms. Agora ficou fácil. A corrente IX será igual à tensão da fonte dividida pela resistência equivalente. Resultado, 5 amperes, alternativa correta. A tensão Vx é menor que a tensão Vy. Temos que calcular. Ora, a tensão Vx será o produto da resistência Rx pela corrente que circula X. Já temos esses valores. 12 vezes 5 igual a 10 volts. E a tensão Vy do ramo em paralelo será igual à tensão da fonte menos a queda de tensão no resistor Rx. Então, substituindo os valores, chegaremos ao resultado 10 volts. Então, Vx e Vy são iguais. Dessa forma, a alternativa está errada. A respeito dos circuitos elétricos de corrente alternada monofásicos, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. Se um indutor em regime permanente de corrente alternada monofásico
a corrente eficaz for igual a 2 amperes e a tensão eficaz a 4 volts, então o valor médio da potência será igual a 4 watts e o valor máximo de potência instantânea a 8 watts. Ora, um indutor é um enrolamento, uma bobina. Observe, a potência ativa é o produto da tensão pela corrente elétrica pelo fator de potência. Um indutor tem fator de potência zero, então potência ativa é zero. Ele só possui potência reativa. Alternativa incorreta. Vamos à próxima. Caso a tensão V0, que é a tensão da fonte, e a corrente I0, corrente da fonte, no circuito abaixo, tenham a mesma frequência e estejam em fase, então a soma das correntes IC, corrente do capacitor, e IL, corrente do indutor, será igual a zero. Vamos então analisar esse circuito. Temos um circuito de corrente alternada com 3 elementos em paralelo: resistor, indutor e capacitor. Está sendo dito na alternativa que a tensão e corrente da fonte estão em fase. Ora, elas só podem estar em fase se o circuito for puramente resistivo. Como isso pode acontecer? Se a reatância indutiva for igual à reatância capacitiva, ou seja, o circuito em ressonância. Dessa forma, a alternativa ela é correta. A respeito dos circuitos elétricos trifásicos de corrente alternada, julgue os próximos itens. Vamos lá. Em um sistema trifásico simétrico e equilibrado, com ligação em triângulo e sequência de fases direta, a corrente efetiva de linha é igual a 1/3 da corrente efetiva de fase. Ora, um sistema equilibrado é aquele que possui mesmas impedâncias em todas as fases. Dessa forma, como a ligação é triângulo, a corrente de linha não é 1/3 da corrente de fase. Por isso, a alternativa está errada. Em circuitos trifásicos equilibrados em regime permanente, o valor instantâneo da potência entregue a uma carga é constante. Isso é verdade e é uma das grandes vantagens do sistema trifásico. A potência instantânea ela é constante, ela não oscila, diferente da potência monofásica, que ela oscila e ainda passa pelo valor zero. Um motor trifásico, a potência não oscila, é uma linha reta. Já no motor monofásico, temos um valor oscilante de potência, ok? Alternativa correta. Considere que, no circuito representado na figura a seguir, as fontes de tensão tenham a mesma frequência, mas não estejam em fase. Nesse caso, se os valores eficazes das correntes alternadas I1 e I2 forem respectivamente 10 e 3 amperes, o valor eficaz da corrente I3 será igual a 7 amperes. Ora, temos aqui um nó do circuito chegando às correntes I1 e I2 e saindo a corrente I3. Pela lei de Kirchhoff, I3 é igual a I1 mais I2. Mas observe, nessa situação está sendo dito que as correntes não estão em fase, ou seja, eu não posso simplesmente somar os módulos, as intensidades da corrente elétrica. Precisaríamos saber do ângulo, do argumento dessas correntes elétricas. Então, não podemos afirmar que ela possui valor 7 amperes. A alternativa é errada. Considere que, em um resistor em regime permanente de corrente alternada monofásica, a corrente eficaz seja igual a 2 amperes e a tensão eficaz 4 volts. Nesse caso, o valor médio da potência será igual a 8 watts e o valor máximo da potência instantânea 16 watts. Ora, a potência é tensão vezes corrente elétrica. Potência média, potência ativa. Não preciso verificar fator de potência porque ele é resistivo. Fator de potência unitário. Então, multiplicando 4 volts por 2 amperes, teremos potência ativa média 8 watts. Vamos verificar a potência instantânea, que é a potência de pico. Vai ser a tensão de pico pela corrente de pico. E sabemos que o valor de pico no sinal senoidal é o valor eficaz multiplicado por raiz de 2. Fazendo então os cálculos, chegaremos a 16 watts e a alternativa está correta. Considerando que a tensão de uma fonte de alimentação tem a forma E de T, 1,41 vezes 12 seno de 377 T mais 45 graus em volts, julgue os itens seguintes. Ora,
temos um sinal senoidal de tensão e eu quero chamar a atenção que esse valor 1,41 vezes 12 é a tensão máxima, ok? Vamos então às alternativas. Se a tensão é de T for aplicada a um resistor, então a corrente no resistor estará defasada de 90 graus em relação à tensão. Isto não é correto. Como o circuito é resistivo, tensão e corrente elétrica estarão em fase e não defasado de 90 graus. Alternativa errada. A frequência da fonte de tensão é de T é inferior a 50 Hz. Essa alternativa está errada, porque sabemos que a velocidade angular é 377, que é igual a 2πf. Calculando a frequência, encontraremos 60 Hz. Então, não é inferior a 50 Hz. Vamos à próxima. Se a tensão é de T for aplicada a um resistor de 10 ohms, então o fasor corrente será I 1,2 com argumento menos 45 graus em amperes. Já podemos dizer de cara que essa alternativa ela é errada, porque se temos um resistor, tensão e corrente elétrica devem estar em fase. Como a tensão tem ângulo 45 graus, a corrente elétrica também deveria ter ângulo 45 graus. E aqui na alternativa foi colocado menos 45 graus. Alternativa errada. Na figura ao lado, que representa um triângulo de potência de um circuito monofásico, P, potência ativa, é igual a 10 kW. Θ, que é o argumento, igual 60 graus. Considerando essa figura e os dados da tabela, julgue os itens subsecutivos. Ora, eu não coloquei a tabela, que é uma tabela trigonométrica, mostrando seno, cosseno e tangente de ângulos de 30, 45 e 60 graus. Ia ficar muito grande para verificarmos na telinha do celular, e isso o aluno tem que saber decorado. Essa é a verdade. Vamos então às alternativas. A potência ativa se assemelha à potência reativa na produção de trabalho útil. Essa alternativa é incorreta. Somente potência ativa produz trabalho útil. Potência reativa não produz trabalho útil. Então, alternativa incorreta. Se o fator de potência fosse alterado para unitário, e aí o circuito seria resistivo, os valores das potências aparente e ativa do circuito seriam mantidos. Não é verdade. Ora, a potência aparente ela se transformaria na potência ativa. Então, alternativa errada. O valor da potência reativa Q em módulo é igual a raiz de 3 vezes 10 kVAR. Temos então que fazer o cálculo. A potência reativa, verificando ali o triângulo, será o produto da potência vezes a tangente de 60 graus. Como a tangente de 60 é raiz de 3, temos que o resultado é compatível com a alternativa. Então, a alternativa correta, na forma fasorial, a potência aparente é igual a 20 kVA, ângulo 30 graus. Vamos lá. Não é verdade. Observe pelo triângulo que o ângulo θ é menos 60 graus. Perceba, θ 60 graus, mas na representação do triângulo, como a potência reativa ela está com seta para baixo, potência capacitiva negativa, esse ângulo vale menos 60 graus. Então, a alternativa ela é errada. O fator de potência do circuito é igual a 0,5 indutivo. Vejamos, o fator de potência é o cosseno do ângulo, cosseno de menos 60. Como o cosseno é uma função par, negativo ou positivo, o cosseno terá o mesmo resultado, 0,5, mas não é indutivo. Observe o triângulo, potência reativa apontando para baixo, negativa. Dessa forma, o circuito é capacitivo. Alternativa errada.